Queridos irmãos no sacerdócio, Padre Adriano, Padre Adilson, queridos ouvintes da web rádio, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus pelo batismo, com alegria nós nos reunimos nesse tempo pascal para celebrar a Eucaristia, esse lugar onde é o lugar de encontro de irmãos, lugar onde nós devemos nos sentir bem acolhidos e amados por Deus. O tema da reflexão de hoje, ele é muito interessante e ao mesmo tempo traz podemos dizer, grandes desafios para o mundo de hoje, porque nós vivemos num mundo muito individualista. E quando a gente pensa em evangelizar, a gente ainda tem na mente que a evangelização é algo que tem que ser, eu tenho que salvar a minha alma. Só isso bastaria. Mas quando eu olho para Jesus, que veio por causa de todos nós, não tem como eu pensar a evangelização como sendo algo individualista. E de uma maneira muito interessante, essa encíclica do Papa vai chamar a atenção de todos nós para o compromisso com o outro. Porque a evangelização, ela passa pelo outro. Quando nós paramos para pensar que o outro pode ser para mim também motivo de salvação, eu mudo de figura e mudo também a minha vida. Pelo seguinte fato, quando eu rezo a oração que o Senhor nos ensinou, como que eu começo essa oração? Ih, tem gente que não reza aqui. Como que eu começo a oração? Pai nosso, eu não digo Pai meu, eu digo Pai nosso. Só aí daria para a gente fazer uma reflexão que ia varar o resto da noite. Não iria? Quando eu chamo Deus de Pai nosso. E é muito bonito a encíclica do Papa quando ele fala que a nossa evangelização, ela tem que ser uma ação comunitária. Se a gente fosse fazer uma pesquisa por aí, eu tenho certeza que se eu fosse visitar a casa de vocês, se eu fosse em cada cômodo, em cada quarto tem uma televisão, não tem? Será que não? Boa parte aqui tem, não tem? Cada um tem o seu computador, não tem? Cada um assiste aquilo que quer. Vê aquilo que quer. Porque hoje se tornou muito mais fácil a nossa vida. Quem está mais vivido aqui, tem mais de 60 anos, com certeza, mesmo que tenha sua raiz aqui em Pouso Alegre, vai entender o que o padre vai querer dizer. Antigamente o povo era muito mais caridoso. Partilhava, não partilhava? Antigamente, o povo fazia assim, criava porco e dava um pedaço para cada um, não dava? O pessoal mais vivido sabe disso, não é? Lá em casa nós ficava só com as tripas no fumeiro. É o que sobrava. Mas depois nós comia a carne que o vizinho matava. Hoje, do jeito que as coisas estão acontecendo, é capaz da pessoa amarrar a boca do porco para o vizinho não escutar que está matando o porco. Porque não sabe viver a partilha. Não é? Surgiu um eletrodoméstico que se chama geladeira, que congela a carne, mas que também foi capaz de congelar o coração do ser humano. Quanta coisa que perde na sua casa que você não sabe partilhar com o seu irmão. Quanta coisa que você joga fora da sua geladeira
porque você não sabe partilhar. E quando a gente fala de evangelizar, a gente fala dessa partilha. A gente tem que pensar na vida comunitária, a gente tem que pensar no outro. E olha, nós podemos ir mais longe. Quando você está passando por um problema sério dentro da sua casa, que você partilha com o seu irmão, a sua cruz se torna mais leve. Não se torna? Com certeza. Mas hoje nós estamos sendo educados a viver no mundo individualista. Não que o mundo seja individualista. O ser humano está se tornando cada vez mais individualista. Não está pensando no outro. E nós não temos como pensar a nossa fé sem pensar no outro. Uma fé verdadeira e uma fé autêntica, como vai dizer o documento, ela tem que ser vivida em comunidade. Ah, para que eu vou na igreja? Hoje tem missa na televisão, né? Chega lá, banco duro, né? Eu posso sentar no sofá e ficar relaxado, né? Para que eu vou lá na igreja? Eu acabo vivendo uma fé individualista. Eu não sou capaz de pensar no outro. Porque muito mais do que estarmos aqui, simplesmente por estar, eu estou aqui porque o outro também é meu irmão. Eu rezo por mim, mas eu rezo por você também. Você reza por você, mas você reza por mim também. Olha que bonito que é essa igreja que nós acreditamos e que nós professamos a fé nesse Deus que é um Deus Pai de todos nós. Podemos ir mais longe. O documento vai falar de uma maneira tão interessante também, que nós, quando nós pensamos a fé, e quando nós vivemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos ensina que, quando nós pensamos no nosso irmão, quando nós vivemos a nossa fé, pensando no irmão, nós vivemos de maneira mais autêntica aquilo que nós acreditamos. Porque o que acontece muitas vezes quando nós vivemos uma fé individualista? Bate um pobre na porta da minha casa, eu vou lá, dou um prato de comida para ele. A minha consciência está tranquila. Mas o seu filho, o seu marido, o seu vizinho, uma pessoa que precisa de um carinho, de amor, de afeto, não recebe de você. E hoje nós vivemos num mundo tão compulsivo que nós temos que trabalhar. As coisas caem do céu. Não trabalha só para você ver, você morre de fome. Mas só que nós colocamos o nosso trabalho acima da nossa família, acima dos nossos valores, colocamos o nosso serviço acima de tudo. Esquecemos do outro, e principalmente do outro dentro da nossa própria casa. Quem aqui de vocês que trabalha, que no domingo à tarde, a partir das 4 horas da tarde, já entra em depressão pensando que amanhã é segunda-feira? Não tem isso? Ainda mais quando o serviço não é bom. Você já fica com depressão no domingo às 4 horas da tarde. Por pensar que amanhã você tem que trabalhar. E aí você faz de qualquer jeito aquilo que precisa ser bem feito. Então, quando nós somos chamados, o tema de hoje, evangelizadores com amor, nós temos que pensar no outro. E o amor, ele não se manifesta em coisas grandiosas. O amor, ele acontece nos pequenos gestos da nossa vida. Você pode ver no sorriso de uma criança, está ali estampado o amor de Deus. No bem que você faz para o próximo, por menor que seja, ali está estampado o amor. Às vezes nós queremos imitar Deus na sua grandeza. Nós esquecemos que Deus é o pequeno. Jesus, quando nasceu, ele nasceu aonde?
numa gruta, a criança, a fragilidade da criança nos mostra que Deus, Ele se fez pequeno para mostrar que nós também devemos ser igual a Ele nas pequenas coisas que nós fazemos. E o amor, ele tem que ser vivido. Não adianta nada eu pregar sobre o amor se eu não vivo isso lá com os meus, se eu não vivo isso na minha comunidade, se eu não vivo isso no meu serviço. Às vezes nós vamos vivendo a nossa vida que nós não temos tempo de amar. Por que tantos casamentos não dão certo hoje? Porque esquece a fonte verdadeira que é o amor de Deus. Por isso que não dá certo. Quando nós esquecemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é desse jeito não na carne, mas nós somos imagem e semelhança de Deus no amor. Você pode pegar o pior bandido, o pior assassino, existe a semente do amor dentro do coração dele, mas essa semente não foi cuidada. Mas existe. Olha que interessante, se nós não cuidarmos dessa semente que se chama amor, que está dentro do coração das nossas crianças, dos nossos jovens, lá na nossa casa, ela jamais vai dar fruto. E o amor, ele se faz cada dia da nossa vida, a partir do momento que eu também abro o meu coração e mostro ao mundo que vale a pena amar. Hoje, se a gente torce a televisão, só sai sangue, não sai? Dá até fazer chouriço, né? De tanto sangue que sai da televisão. Por quê? Porque a má notícia, ela dá ibope. A boa notícia não dá ibope. Os nossos irmãos evangélicos dão de 10-0 em nós católicos. Porque eles, uma coisinha pequenininha que acontece na vida deles, eles conseguem perceber que é a ação de Deus. Nós cristãos católicos não. Nós às vezes vivemos mais chorando os nossos problemas do que vendo as maravilhas que Deus realiza em nossa vida. Às vezes um probleminha desse tamanho, a gente já faz uma tempestade em copo d'água e esquece tanta coisa bonita que Deus já fez em nossa vida. E aí a gente se fecha ao amor e à graça de Deus. Às vezes, e pior ainda, nós não vivemos com autenticidade a nossa fé. Principalmente quando nós não damos testemunho verdadeiro das bênçãos e graças que Deus derrama na nossa vida, cada momento e em cada circunstância que nós estamos vivendo. Só o fato de você estar aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é graça de Deus. Quantas pessoas como você gostaria de estar participando de uma missa agora e não está? Porque ou não tem padre, ou porque mora longe da paróquia ou da comunidade. Mas você está aqui. É graça de Deus na sua vida. É bênção de Deus. Tudo isso eu falei, meus irmãos, porque nós só seremos verdadeiramente evangelizadores quando nós vivemos com coragem a nossa fé, com autenticidade a nossa fé. E ser evangelizador não é falar bonito, mas é viver a proposta de Jesus, o que é um desafio para cada um de nós. É fácil amar o próximo? É fácil? A mulher casou com aquele homem que é uma carne de pescoço. É fácil? O maridão casou com aquela mulher que é uma cascavel. É fácil amar? Não é fácil, não. Aquele filho que dá problema dentro de casa, é fácil amar? Não é fácil. Mas a partir do momento
que eu consigo enxergar o outro como imagem e semelhança de Deus, quando eu começo a perceber que o outro também foi criado como eu para amar, aí sim eu vou ser realmente um verdadeiro cristão. Porque quando eu aponto o dedo para o outro, quando eu aponto esse dedo aqui, o indicador, né? Quantos que está voltado para mim? 3. 3 dedos. Então eu sou 3 vezes pior do que o outro. Estou perdido, não estou? Às vezes a gente aponta o dedo para o outro. E viver em comunidade não é fácil. Por isso que quando lá no documento fala que a gente tem que viver o amor dentro da comunidade, e nós estamos vendo a leitura dos Atos dos Apóstolos no começo, logo após a morte e a ressurreição de Jesus, não foi mil maravilhas, não. A comunidade teve muitos problemas. E às vezes a gente quer uma comunidade perfeita, né? Como que chama esse negocinho que a gente tem aqui dentro da boca? Como que chama? Como? Imagina se esse negócio aqui tivesse osso. Nós não ia sair do ortopedista. Porque a gente fala mal da vida dos outros dentro da comunidade, dentro da nossa própria casa, que é a igreja, nós falamos mal dos nossos irmãos. Como que eu vou ser um evangelizador se eu, dentro da minha própria casa, que é a igreja, eu não sou capaz de amar o meu irmão com todos os defeitos e qualidades que ele tem? Amar o outro quando o outro é bonzinho é muito fácil, não é? Gostar do outro que o outro é bonzinho é muito fácil. Mas quando o outro é uma pedra no meu sapato, não é fácil, não. Mas o outro também serve para me santificar. Olha como é desafiante ser evangelizador no mundo de hoje. E o Papa ele vai falar de uma maneira muito bonita também, que o mundo ele é a nossa casa. No mundo que nós vivemos, onde existe tantos sinais de violência, eu como cristão sou chamado a ser sinal de esperança. Eu sou convidado a levar a boa nova de Jesus para o outro. Quantos de nós que às vezes temos vergonha de falar de Deus para o outro? Quantos de nós temos vergonha de professar a nossa fé e dar um testemunho autêntico e verdadeiro? Quantos de nós achamos, né, às vezes um irmão nosso que às vezes fala mal da igreja, a gente senta junto e ó, desce a lenha. Quantos e quantos de nós não vivemos como verdadeiros filhos e filhas de Deus? E o mundo é a nossa casa. E o grande perigo quando nós vivemos neste mundo utilitarista é de fazer do outro também o meu objeto. O outro só tem valor e só tem serventia enquanto ele me serve. Se ele não me serve, vamos descartar, vamos jogar fora. Ele não presta, vamos jogar fora. E aí nós caímos no grande erro e no grande pecado de não amar de verdade os nossos irmãos. De não colocar aquilo que é essencial na nossa vida. O que é essencial na nossa vida? O que é essencial na nossa vida? Deus, tem que ser. Se eu não coloco Deus na minha vida, como que eu quero ser um evangelizador? Se eu não faço e não vivo a experiência do amor, como que eu vou mostrar para outra pessoa que vale a pena acreditar nesse amor? Se eu não vivo a experiência da justiça, da paz, da compreensão, como que eu vou querer que outras pessoas também vivam essa experiência? Não tem como.
Então, muitas vezes, nós, se quisermos ser bons evangelizadores, nós temos que mudar a nossa maneira de viver a nossa fé. E mudando a nossa maneira de viver a nossa fé, nós seremos verdadeiramente discípulos missionários do Senhor. Mudando a nossa maneira de pensar, nós vamos com certeza conseguir construir um mundo melhor. O Papa, nessa encíclica, ele vai citar duas pessoas que foram assim, podemos dizer que marcou muito a vida da igreja. São Francisco de Assis e Madre Teresa de Calcutá. Duas pessoas que não viveram para si, mas viveram para o outro. São Francisco de Assis, quando ele faz a experiência de Deus, ele descobre que o que ele precisava era Deus, nada mais. E aí ele vende tudo e vai ao encontro daqueles que são excluídos da sociedade. Madre Teresa de Calcutá, ela vai ao encontro daqueles que estão esquecidos da sociedade. E ela consegue enxergar no outro a imagem de Deus. E quando uma pessoa precisa de você, meu irmão, minha irmã, não esqueça, é a oportunidade que Deus te deu para fazer o bem. Não jogue fora, porque a sua salvação também depende disso. Não esqueça disso. Quando alguém precisar de você, bater a sua porta, é a oportunidade que Deus está te dando para fazer o bem. Não desperdice, não jogue fora. E aí, só para concluir, eu gostaria de falar 3 coisas importantes que nós não podemos deixar esquecido dentro da nossa vida de comunidade como bons evangelizadores. Nós precisamos viver a caridade, principalmente no mundo de hoje. A caridade, traduzindo essa caridade em amor, é uma das maneiras mais bonitas que nós temos para a gente viver o Evangelho. Não existe outra maneira. Jesus viveu isso plenamente, quando ele foi ao encontro das pessoas esquecidas da sociedade. Segunda coisa, por mais que o mundo leve você a viver a sua vida girando em torno do seu próprio umbigo, às vezes a gente tem um problema, a gente quer que todo mundo olhe para a gente e a gente fica, girando em torno do nosso próprio umbigo. Olhe para trás para você ver quantas pessoas que estão pior do que você. E vai ao encontro dessas pessoas. E terceira e última coisa, uma fé autêntica e verdadeira não é uma fé onde a gente só fica no blá 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 da nossa oração, não. Mas é uma fé onde eu regaço a manga e vou servir o próximo. Só assim eu estou vivendo a minha fé. Caso contrário, não adianta. São Paulo vai dizer, a fé sem obras é morta. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E ame de verdade. Só para encerrar, vou contar uma historinha que é importante a gente guardar isso. Muita gente já ouviu essa história, mas cada vez que eu conto, o pessoal tira uma lição diferente. Diz que morreu um senhor. Trouxeram o defunto para a igreja para jogar água benta. Defuntão esticado. A viúva no primeiro banco. E lá seus filhos todos lá, o filho mais velho perto, consolando a mãe, né? E a pessoa que foi fazer a encomendação começou, né? Ô, gente, olha, nós perdemos uma pessoa tão boa. Ele foi um bom marido.
era um homem rezador, esse homem foi isso, foi aquilo, e foi elogiando o defunto. A viúva no primeiro banco cutucou o filho mais velho e falou assim: olha, vai lá para você ver dentro do caixão se é seu pai mesmo que está lá dentro. Nem ela acreditou. Né? Então nós temos que viver o amor e ser bom quando estamos vivos. Depois que morre, pode falar o que quiser de nós, já morreu mesmo, né? Então, guarde isso para a sua vida. Seja bom enquanto Deus está te dando essa oportunidade, para que você realmente seja um evangelizador com amor. Amém?